Nós não vamos conseguir, acha que nós somos um derrotado, acha que nós somos um vaso quebrado, achamos que nós não temos conserto, e quando nós achamos que nós somos quebrados, o que nós achamos? Que às vezes nós vamos ser lançados fora, que nós vamos ser jogados dentro do lixo. E assim, meu irmão, o que aconteceu na vida desse cara aqui é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Vocês vão ver só na trajetória, toda a história dele, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que Ele ainda há de fazer. Porque eu creio que o Senhor Jesus, Ele restaura, o Senhor Jesus, Ele transforma a nossa vida, assim como transformou a vida do meu irmão Reinaldo aqui. A vida do diácono Reinaldo, porque ele é diácono na Igreja Batista Lagoinha de Ibaiti, e vai estar com oportunidade nesse momento. Estenda suas mãos, amados. Senhor, neste momento nós entregamos aqui o teu servo amado, nós entregamos ele diante das tuas mãos poderosas, Pai eterno, todo-poderoso, e que o Senhor possa, Senhor, a cada dia mais usá-lo, cada dia mais, Senhor, está aí, ó Pai, colocando ele à frente da sua obra, aonde ele tem restaurado vidas, aonde, Senhor Deus, ele tem buscado, aonde, Senhor Deus, ele tem caminhado, ele tem feito aquelas pessoas que não enxergam a solução, enxergar, Senhor, que ainda há vida através de Ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, meu amado irmão? Essa igreja é tua. Amém, irmão? Amém. Força e paz, Igreja de Cristo. Amém. Vocês vieram aqui todo mundo adorar um Deus que ressuscita mortos? Amém. E muito mais, gente. Pode colocar ali? Deus não ressuscita só os mortos, mas também os vivos. Todos morrem, gente, mas nem todos vivem. Pode passar. Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da lei da morte. Gente, pode passar o próximo. Apresentação, então, gente, o pastor me apresentou, meu nome é Reinaldo, também sou conhecido por Bob na igreja, estou vendo a irmã Andréia lá, companheira da igreja também lá em Baiti. E, gente, eu trabalho na vidraçaria Elohim Vidros, com vidro temperado, montagem de vidro temperado, mas também sou professor licenciado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, também sou terapeuta formado pela Federação Brasileira de Humanização Terapêutica, FEBRAD, sou conselheiro, terapeuta, coordenador e monitor em dependência química, também estou fazendo uma pós-graduação e sou estudante em estudo de dependência química e qualidade de vida. Aquela moça linda lá atrás no fundo, morena lá, o nome dela é Jéssica, ela está intercedendo por mim, ela é minha esposa. Esses dois aqui, levanta, são meus filhos, levanta. Esses dois são meus filhos. E essa é a minha família que eu trago para apresentar para vocês. E para contar que nem sempre foi assim. Agora sim, pode passar. Eu nasci na rodoviária, no banheiro da rodoviária da cidade de Ponta Grossa. A minha mãe era usuária de cocaína e eu já nasci em abstinência do uso de drogas. Ela era garota de programa e me deu para adoção. Eu fui adotado por uma família tradicional ucraniana e polonesa que fazia o uso de bebida alcoólica, mas eles não eram alcoólatras, eles eram alcoolistas. Apesar do uso da bebida alcoólica causar muitos malefícios e matar muitas pessoas, existem as pessoas que conseguem se manter dentro do nosso sistema capitalista fazendo o uso da bebida. Porém, nós que somos cristãos não temos como correto isso. Porém, toda a minha família ainda é alcoolista, todos eles gostam de beber. Tem uma brincadeira da minha família que eles molham a chupeta da caipirinha e dão para a criança para ver a criança fazer careta. É uma coisa que nós achamos horrível, porém é uma coisa cultural e era normal na minha infância. Com 5 anos de idade, eu já queria tomar um copo de cerveja. E minha falecida mãe me dava com o maior prazer, era normal, como eu falei, Porém, com 12 anos, eu já pegava e levava essa bebida para a escola. E comecei a fazer o uso e desenvolvi o alcoolismo. Um pouquinho antes disso, quando minha mãe me adotou, em 1981, que eu tenho 42 anos, ela passou por muita dificuldade, porque era muito difícil uma mulher solteira, que minha mãe sempre foi solteira, nunca vi minha mulher, nunca tive a figura paterna perto de mim.
uma representação paterna. Então foi muito difícil para ela adotar contra toda a família dela, que por ser ucraniana e polonesa, desconsidera a questão de raça. Como que eu posso explicar para vocês? Eles consideram um sangue que não é puro, ucraniano ou polonês, como uma coisa arriscada. Então eles não aceitavam a minha adoção. E a minha mãe enfrentou todo esse preconceito e me adotou mesmo assim. Com 12 anos eu desenvolvi eu comecei a desenvolver o alcoolismo. Com 13 anos eu comecei a fumar maconha. Com 16 anos eu conheci a cocaína. E quando eu conheci a cocaína, parecia que era uma peça de um quebra-cabeça que fechou na minha mente. Um espaço que fazia um buraco que eu tinha dentro de mim que completou. Parecia que eu me senti completo durante a primeira vez que eu usei. Na segunda eu precisei usar um pouco mais para sentir o que eu senti de completo na primeira. Depois um pouco mais, depois um pouco mais. Daí fiz 17 anos na cadeia por assalto à mão armada, por roubar pessoas para conseguir mais droga. Fiz 19 anos no Franco da Rocha, porque o efeito da cocaína não bastava. Então eu comecei a injetar a cocaína. Então quando comecei a injetar, injetei muita cocaína e tive quase uma overdose, que é chamado teto preto, né? Eu injetei, desmaiei e ouvia só nos meus pensamentos vozes dizendo: vamos chamar teatro, ele vai morrer. E acordei no hospital. Fiquei 80 dias no hospital Franco da Rocha, psiquiátrico Franco da Rocha. Foi a primeira vez que eu fui para um hospital psiquiátrico. Depois disso, eu peguei e parei um tempo com a droga, porque eu vi que se eu continuasse no embalo que eu estava indo, eu ia morrer, entende? Só que num dia, da mesma forma que Deus é todo poderoso, o inimigo é astuto, e minha mãe nunca saiu de casa, nunca saía. E um dia ela falou: eu vou sair. E eu estava em casa, em recuperação, estava já me reabilitando, estava quase 1 ano e meio sem usar nada em casa. A minha mãe pegou e saiu, foi visitar uns parentes meus em Prudentópolis. Alguém conhece Prudentópolis? Não? É uma cidadezinha do interior aí, porque minha família é de lá também, né? Então eles foram visitar, a minha mãe foi visitar os parentes e ia voltar no domingo. Foi sexta e ia voltar no domingo. Não é que exatamente nesse dia, um amigo meu, digamos assim, da escola, pegou e foi na minha casa e levou crack e falou: vamos experimentar? Vamos fumar crack? Eu falei: o que é isso? E comecei a ficar curioso. E hoje, me estudando, eu entendo que a adicção, ela não é a doença da droga. A droga é a cereja do bolo. A adicção é uma doença que é responsável por você não ter sensibilidade a respeito dos teus quereres. Entende? Você não tem um controle a respeito do teu querer. Por exemplo, não é só a droga lícita ou a droga ilícita que são drogas, gente. Se vocês tomarem água demais, vocês podem ter um problema. Se vocês comerem carne gorda demais, vocês podem ter um problema. Se vocês comerem chocolate demais, vocês têm um problema também. Então tudo isso está relacionado e tudo isso é uma adicção. Então quando eu vi aquilo, eu falei: eu vou experimentar, porque eu sou um adicto. Entende? Eu sou um adicto desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe e tudo. Entende? Mas a gente vai esclarecer. Então, daí eu peguei e experimentei. Naquele dia que eu experimentei, depois de 1 ano estar longe das drogas, e na próxima semana foram 700. E na próxima mais, e na próxima mais, e na próxima mais. E até então eram os finais de semana e o meu pagamento. Só que isso invadiu a minha semana. Então eu comecei a usar também na sexta. Porque já era sábado e domingo que eu usava, então eu comecei a usar na sexta, depois na quinta, depois na quarta, depois na terça, depois perdi o emprego, depois perdi nesse tempo eu conheci uma pessoa, minha ex-mulher, e eu tive uma filha com ela. Eu tenho uma filha também que mora em Ponta Grossa, que vai fazer 17 anos, que não me aceita como pai. Eu fiquei 7 anos longe dela, e durante esses 7 anos da infância dela, hoje ela não me aceita como pai. Eu estou há 7 anos tentando reconquistar minha filha. Mas quando eu peguei e experimentei o crack,
eu comecei a sentir uma compulsão muito grande e comecei a usar cada vez mais e cada vez mais e comecei a usar cada vez mais, e tanto que um dia, em 2011, eu usei durante 7 anos, e em 7 anos, usando muito crack, a minha mãe veio a falecer, essa minha mãe adotiva. E quando ela faleceu, eu fumei toda a herança que ela me deixou. Eu fumei uma casa de 120 mil reais em crack. Junto com essa casa, eu estourei meu nome em 50 mil reais. E eu fiz uso de crack durante 15 anos e fumei R$500 mil em crack, aproximadamente. Eu fumei durante 15 anos de 30 a 50 reais por dia em crack. Eu me acabei. Nessa foto foi quando minha mãe tinha falecido e faziam 7 meses que a minha mãe tinha falecido. Vocês estão vendo aqui que está escrito 27 mil? Dá para ver ali? Então, essa parte de baixo, o usuário, ali está escrito assim: o usuário diz ter fumado 27 mil reais em 7 meses. Eu fumava 4 mil reais por mês em crack. Só fumava. Cheguei nessa época, eu estava pesando 49 quilos. Estava com costela quebrada, pulmão perfurado, metade do rosto amassado de tanta coturnada que eu levava na periferia quando chegava para buscar droga. Ponta Grossa é uma cidade com muitas bocas de fumos perigosas, entende? Eu nasci do lado de uma, entende? Então, de uma das maiores ainda, que é tida até hoje como a Cracolândia de Ponta Grossa, né? Pode passar. Esse sou eu, há 8 anos atrás, mais ou menos. Mais ou menos uns 8 anos atrás, esse sou eu. Quando minha mãe faleceu, daí eles pegaram a polícia narcóticos, ela pegou e invadiu minha casa. Ela invadiu e eu digo, não estourou, porque ela não arrombou a minha porta, porque até a porta eu tinha fumado de crack. As grades que eram da janela eu tirei e fumei também. A instalação elétrica, os móveis, tudo. Essa casa tinha 80 metros quadrados e era numa avenida que corta Ponta Grossa. Alguém conhece Ponta Grossa? Já ouviram falar na Avenida Visconde de Sinimbu, que passa pelo centro e sai na BR, que sai para cá, Carambeí, vem para cá? Então, a minha casa era nessa Avenida Visconde de Sinimbu. E aí eu estava debilitadíssimo. E quando a Narcóticos entrou na minha casa e me viu naquela situação, o delegado da Narcóticos olhou para mim e falou: ou você dá um depoimento para esse jornal, que é o Diário dos Campos, que é um jornal de maior circulação da cidade, ou a gente vai interditar, porque nós não podemos ter uma pessoa morta no meio do centro da cidade de Ponta Grossa, usando droga, porque você está... Eles falavam daqui aí de mim, pastor, no mínimo 3 metros, porque eu estava 2 meses sem tomar banho, 2 meses sem tomar banho, pesando 49 quilos. Daí eu peguei e falei: bom, já que vocês vão me interditar, eu vou dar essa entrevista. E nessa entrevista falava sobre as políticas públicas da cidade. Eu lembro até que eu falei que diversas pessoas queriam me internar, mas não eram pessoas que tinham interesse em me internar para ver eu restabelecido, eram pessoas que não aguentavam ver a minha decrepitude humana, ver o jeito que eu estava, por causa que aquilo causava asco em qualquer pessoa, em mim mesmo. Quando um dia eu saí de casa, do quarto, e eu passei por um carro, e olhei e eu me assustei com a minha imagem no carro. Eu não me reconheci, falei: quem que é esse? Depois que eu fui ver, falei: meu Deus, sou eu, o que está acontecendo? A partir daquele momento, eu comecei a lutar contra as drogas, e fui procurar internamento. Nesse momento que eu fui procurar internamento, eu me internei em 5 instituições terapêuticas. Numa fiquei 1 ano e meio, entende? E nunca conseguia a sobriedade. Depois eu me internei em 3 hospitais psiquiátricos e nunca consegui a sobriedade. Depois eu fiz 10 anos de tratamento no CAPS, álcool e droga, lutando contra as drogas e não consegui a sobriedade. Então Deus achou por bem me levar para a rua, para me tirar da rua. E me tirou de Ponta Grossa com uma proposta de usar mais droga. Eu conheci um malabarista, um artista de rua, e ele falou para mim: se você quer usar droga, venha comigo, senão você vai morrer, você está acabado, você não é mais gente. Eu não era mesmo, gente. Eu acordava antes de tomar o café da manhã, eu tinha que usar droga. Eu comecei
a beber álcool de posto e comecei a ter quase que um derrame. Eu estava andando, travava e ia batendo nos carros pedindo dinheiro. Nossa, era horrível, não era uma vida, sabe? Era uma coisa que mesmo com uns 10 anos de tentativa de humanização do CAPS Álcool e Drogas, eu não conseguia me olhar e ver um ser humano ali. Daí então eu peguei e falei para ele, eu vou. Ele falou que você não tem coragem. Eu peguei e saí de Ponta Grossa com a perda do controle das funções intestinais. Tudo que eu comia, depois de 15 minutos eu eliminava, sólido, líquido, sem sentir na roupa, e sair de Ponta Grossa. Quando eu saí de Ponta Grossa, esse era eu, quando eu era malabarista. Eu virei um malabarista. E Deus usou essa arte de rua para me tirar da rua. Ele me levou a morar na rua, e quando eu fui morar na rua, eu peguei e comecei a descobrir que eu tinha que trabalhar para me comer. Eu tinha que me esforçar se eu quisesse comer. Mas ainda assim, tudo que eu ganhava era para droga. Depois de passar uns 6 meses numa outra cidade, que de Ponta Grossa, eu fui para Piraí do Sul. Daí quando eu cheguei em Piraí, eu tinha que fazer alguma coisa, senão eu ia morrer de fome. Não tinha mais amigo. O rapaz que falou que ia me levar, ele me levou e estava comigo, mas o que ele conseguia era para usar droga. E eu queria comer, eu estava com fome, porque eu ficava o dia inteiro trabalhando, fazendo arte de rua e precisava comer. Daí eu comecei a juntar dinheiro. E numa dessas, a gente foi para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu já sabia fazer arte de rua. Hoje eu estou aprendendo a jogar facões, eu jogo tochas de fogo, jogo claves e jogo 3 e 4 bolinhas no farol. Faço malabarismo, né? Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu já sabia fazer isso e já estava ganhando um dinheiro razoável no farol e conseguia me manter. Então esse meu amigo falou, vamos alugar uma casa e vamos abrir um hostel só para morador, só para artista de rua. Um hostel que é um lugar onde os artistas de rua passam a noite, usam a internet e vão embora no outro dia cedo. Daí eu peguei e falei, vamos lá. A gente pegava e usava todo dia 200, 300 reais em droga, por causa que a gente estava com 15 pessoas morando e dando pra gente dinheiro todo dia, que a gente pagava água, luz e internet, o resto era tudo em droga, tudo em droga. Mas como na droga nada resiste à droga, a gente brigou e pela primeira vez na vida eu estava entrando em Extrema, Minas Gerais, sozinho, sem nunca ter ficado na rua, sem nunca ter... Eu morei na rua em Ponta Grossa, mas em outro estado, longe de tudo, que qualquer pessoa, que eu posso dizer um parente, alguma coisa, estava a mais de 1000 quilômetros de distância de mim. Então eu estava com muito medo, muito sozinho. E Deus foi trabalhando na minha solidão, como que eu poderia fazer para ficar sóbrio. E a primeira coisa foi, ele falou, volta a pagar a pensão da tua filha. E eu voltei a pagar a pensão para minha filha. E nessa época eu ganhava muito bem, eu pagava para minha filha 20 reais por dia, que dá 600 reais por mês. E dentro eu ganhava 3.000 reais por mês fazendo arte de rua. E Deus falava para mim, como é que pode você trabalhar 12 horas por dia e você não ter dinheiro para fumar um cigarro e tomar um café da manhã? Todo dia você gasta tudo, você não aprende. Quantos anos, 25 anos faz que você está nessa vida? Você não aprende que não vai ter fim, que não tem fim, pare de cavar, não adianta, é um poço sem fundo. E eu peguei e guardei pela primeira vez o dinheiro para outro dia tomar um café. E gente, foi tão gostoso acordar, chegar numa padaria, olhar para o padeiro e falar, me dá um café com leite e um pão com mortandela para mim comer. Foi abençoado. E daquele pão, daquele café, virou a semana inteira eu tomar café da manhã. E depois de eu tomar café da manhã a semana inteira, Deus falou, você não está cansado de dormir no chão? Você dorme todo dia no chão da rua. Você acorda no primeiro carro que estaciona o carro ali. Não tem jeito. Quando você não vai para um hotel dormir, e eu fui para um hotel dormir. E dormi uma noite maravilhosa assistindo Netflix. Falei, meu Deus, eu nem sabia mais que era Netflix. Isso já fazia mais ou menos 10 anos que eu não ligava uma televisão. 10 anos sem ver uma televisão, sem poder sentar e olhar, assistir um programa. E daí eu peguei e comecei a lutar, gente.
Falei, se eu consigo tomar um café da manhã, se eu consigo dormir passar uma noite que nem uma gente normal, eu também consigo almoçar. E depois de almoçar, eu também consigo guardar dinheiro. E eu também consigo um celular, e eu também consigo uma mochila, e eu consigo. E Deus foi vindo, e você consegue mesmo, E foi vindo. Até uma hora eu cheguei e falei, desse jeito eu vou voltar para o Paraná, vou alugar uma casa, vou trabalhar quarto de rua nas proximidades e vou voltar a dar aula. Eu sou professor de história, eu amo dar aula de história. Sou formado na UFG e quero voltar a dar aula. Eu vou para lá e vou alugar uma casa. E fui para Arapoti. Só que quando eu voltei para Arapoti, Deus toca. Quando Deus toca, às vezes dói. Eu comecei a querer fazer o quê? Reatar os vínculos com quem? Com a minha filha lá de Ponta Grossa. Porque eu estava pagando pensão já fazia um ano e meio que eu estava pagando pensão. Eu falei, eu também quero ver minha filha, eu quero ter esse contato com ela. Quando eu fui conversar com a minha ex-esposa, ela falou, negativo, você não é pai dela. Eu falei, mas então eu sou pai para pagar pensão, mas não sou pai para ficar perto dela. Não, ela desenvolveu até complexo de ver um palhaço que ela não pode ver, porque você é um palhaço de rua. Eu falei, mas ela não tem complexo de pegar o meu dinheiro, né, e gastar com as coisinhas dela. E a gente entrou numa discussão, e essa discussão fez eu ter uma recaída, e eu perdi tudo que eu tinha conquistado novamente. Foi quando eu peguei, um dia estava dentro de casa, muito bêbado, eu peguei, olhei para o espelho assim e falei, não dá mais, ou eu me mato agora, ou eu vou parar de usar tudo, não aguento mais. Nisso, veja como Deus é irônico. Adivinhe quem que apareceu na cidade? O irmão daquele malabarista que me tirou de Ponta Grossa. Falou que foi ver uma menina lá em Arapoti, não deu certo, e falou para mim, eu estou indo embora. Eu falei, espera aí que eu vou com você. E foi assim que eu fui pela segunda vez, porque eu já tinha conhecido trabalhando para Ibaiti. Quando eu cheguei em Ibaiti, trabalhei o dia inteiro, decidido, a gente passou por Venceslau e tudo, ficamos uns dias em Venceslau. Nesses dias que eu já fiquei, por ser um artista de rua, eu ganhava bem, e ganho até hoje eu faço malabarismo lá em Ibaiti e ainda ganho dinheiro até hoje com a arte de rua. E eu peguei e falei, vou comprar uma mochila e um celular. Comprei a mochila, o celular, já tinha uma barraca. Daí eu peguei e trabalhei o dia inteiro, fui para a rodoviária da cidade. Quando fui para a rodoviária, eu acionei um aplicativo no meu celular de encontrar pessoas próximas. E eu vi lá uma foto de uma morena, e curti a foto dessa morena, e essa morena curtiu a minha foto, e eu comecei a conversar com ela. E depois disso, nós estamos há 4 anos casados na igreja do civil. Fazem 4 anos que eu não uso nada de droga. Trabalho 2 anos com carteira registrada já. E estou aqui para falar toda essa história. Posso falar aqui? Aí é uma nova vida, um novo começo que eu tive com a minha família. Amém, gente? Amém. Passa o próximo. No casamento. Glória a Deus. Então, gente, depois de tudo isso, acontece que Deus começa a trabalhar cada vez mais. E Deus, nunca olhei para Deus e vi Deus, um Deus que permite as coisas. Nós somos maus, e quando nós olhamos para Deus, Ele restaura as nossas vidas e transforma o que nós tínhamos de desgraça em bênção. E aqui, esses são o começo dos frutos da minha nova vida, dos meus novos trabalhos. Hoje eu faço evangelismo todo domingo, faço mais um. Dou marmitas e cestas básicas. Glória a Deus. Tá vendo, gente, todas essas casas aí atrás no fundo? Tá vendo lá, gente? Tá vendo? Evangelizei uma por uma. Aleluia. Uma por uma. Orei um salmo com cada uma dessas pessoas. Cada uma delas. Daí tive o prazer de conhecer na minha caminhada a coordenadora do Amor Exigente, que é a doutora Marusa, quando passei pelo consultório dela, porque eu fui procurar internamento para um rapaz que estava precisando e me pediu ajuda. Ele falou, eu não sei o que fazer. Eu falei, eu também não conheço a cidade há 2 anos, não sei o que fazer. Eu fui
fui na assistência social perguntar o que eu fazia. Eles falaram, vá lá na doutora Marilza, que é uma advogada, que é assim em tal lugar. Eu falei, eu sei, é na esquina do Farol. Eu tomava café na casa dela, no escritório dela. Vou lá. E daí peguei, fui, conheci ela, conversei. E desde outubro, novembro, a gente está trabalhando em parceria com o Amor Exigente. Tem sido uma bênção. Agora eu queria falar um pouquinho para vocês do tamanho da amplitude da questão do uso de drogas. Aqui é uma tribo indígena em Pinhalzinho, alguém já viu falar? Então nós estamos fazendo um trabalho lá porque 2 pessoas se mataram devido ao uso de drogas. 2 indígenas se mataram devido ao uso de drogas. Então veja a distância que a droga alcança. Eu não sei qual é a realidade aí daqui de Figueira, porque eu moro em Baiti e agora a gente está começando a ter um contato com o pastor. Porém, eu imagino que, veja bem, lá no meio de uma tribo indígena, gente, as pessoas se mataram por causa do uso de droga. Agora eu gostaria que vocês apagassem a luz um minutinho. Agora eu quero que vocês fechem os olhos. Agora eu quero que vocês pensem que vocês estão ouvindo essa notícia numa mídia. Seja qual a mídia vocês usam. Rádio, televisão, celular. Extra. Caiu um ônibus numa ribanceira aqui em Figueira e matou 30 pessoas nesse ônibus. Abra um olho e olhe para mim agora. Foi preocupante? Vocês sentiram alguma coisa de ouvir essa notícia? E se essa notícia se repetisse todos os dias da semana? E se fosse todas as semanas do mês? E se fosse todos os meses do ano? E se isso acontecesse nos últimos 4 anos? Vocês iam ficar chocados? E se fosse nos últimos 30 anos? Porque é isso que o diabo rouba de nós. Há 30 anos isso acontece nas teias do narcotráfico dentro do Brasil. 30 pessoas por dia morrem envolvidas no uso de drogas. Toda essa caminhada, toda essa busca, toda essa luta contra as drogas resultou num fruto maravilhoso que é Prisão Sem Muros, que é o livro que eu escrevi contando toda essa história que eu contei para vocês até agora, do qual eu tenho alguns exemplares aqui, e é essa minha história, gente, que eu contei para vocês. Vai passar mais uma? Gostaria de agradecer primeiramente a Igreja Lagoinha, não só a de Figueira, como toda a Igreja Lagoinha. Uma menção também ao meu pastor Márcio, que também me chamou para o diaconato, e hoje eu posso ajudar, salvar vidas com os olhos de Cristo. E as Mãos Acolhedoras, que é o grupo de apoio ao qual eu faço ajuda. Eu faço um trabalho voluntário. Agora eu queria deixar um convite para vocês, né, pastor? A gente veio conversando e eu gostaria de deixar um convite para nós abrirmos uma Mãos Acolhedoras. É o nome do Amor Exigente dentro da cidade de Baiti. Então, aqui pode ser qualquer outro nome que a cidade escolher, que a Igreja Lagoinha escolher, e é um projeto de Amor Exigente. Amor Exigente é um projeto que há 40 anos salva a vida. Um casal de terapeutas nos Estados Unidos, eles pegaram e tinham 2 filhos, e os 2 filhos foram presos por causa do uso de drogas. Eles usavam heroína. E eles pararam e se perguntaram por que isso aconteceu com a gente. Nós somos terapeutas, nós trabalhamos contra a dependência química e os nossos 2 filhos foram se envolver com drogas. E a polícia ligou para eles e tirar eles. E eles pararam e falaram: e a gente vai tirar eles ou não vai? Eles naquele dia não foram tirar os filhos e escreveram Tog Love, que significa amor poderoso, quer dizer, amor exigente. Amor exigente é uma forma de você dizer: eu te amo, mas eu não aceito o que você está fazendo. Eu amo você e estou aqui para te ajudar, mas eu não aceito o que você está fazendo. Amém, gente? Amém. Amém, amados. Então vocês viram aí a história do nosso querido irmão Reinaldo, né? Jesus transforma ou não transforma? Amém. Jesus pode transformar ou não a sua vida?
E olha só aqui que as coisas, né, como Deus faz na nossa vida. Nós conversamos, Deus coloca no nosso coração, para você aí que às vezes tem um ente, está no fundo do poço, talvez para você